Seja bem-vindo à Lily School e ao Café com Dados. Eu sou o Eric, sócio consultor da Lily e nós vamos falar aqui sobre esse dashboard. Qual dashboard, Eric? Antes de mais nada, eu vou mostrar ele para vocês. Então, nós temos aqui esse dashboard. Se você clicar aqui, você já entra nele. Você já consegue ver uma análise de vendas geral. Você consegue ver o faturamento, o valor de meta, se está abaixo, se está acima, qual mês que está. Aqui por vendedor. Então, vamos, calma lá que a gente vai ver ele. Mas antes de mais nada, a gente precisa de uma introdução para entender da onde saiu isso aqui, que é de um case real, ok? Então, vamos lá. Gente, antes de mais nada, eu preciso mostrar para vocês aqui um timeline. Então, o que a gente vai falar hoje? Sobre quem é a Lily Consulting. O que é isso? O case, os pilares data-driven e nós vamos para a análise prática, tá? E vamos lá. Antes da gente começar aqui, nós precisamos mostrar a Lily Consulting. Então, a Lily Consulting é a empresa por trás da Lily School, tá? Então, a Lily Consulting faz as consultorias dentro das empresas. Então, ela tem um objetivo aqui de fazer a empresa bater suas metas através de uma gestão orientada por dados, uma gestão data-driven. Então, a gente vai nas empresas e traz essa solução, entende os problemas lá dentro e consegue fazer isso para aprender e trazer para você aqui na prática, porque não adianta nada eu vender um curso aqui ou falar sobre conteúdos de quem não está com a mão na massa. Então, o nosso desafio é esse, a gente está no dia a dia, a gente quer resolver os problemas de negócio e nós somos bons em resolver problemas, certo? Então, essa é a Lily Consulting, ela nasceu para atender essas empresas e a Lily School é para trazer esse conteúdo para vocês, beleza? Então, indo para o próximo passo, que é você clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal e não perder nada, isso em primeira mão, tá? Então, gente, só para ter uma introdução aqui no que a gente vem vendo, tá? O Café com Dados hoje é um case de sucesso do segmento de varejo. A base de dados é um ERP, tá? Esse ERP, ele tem um banco de dados em SQL e que o sistema, a gente conversou com a empresa e eles conseguiram liberar para a gente esse acesso automático. Então, ele atualiza ali algumas vezes ao dia. Então, fica atualizando ali 6 a 8 vezes ao dia para a gente conseguir fazer esse acesso, tá? Os problemas resolvidos que a gente entrou a fundo para entender o que estava acontecendo. Então, o time conseguia ver os dados, mas ele via de forma individual, por exemplo, a margem dos vendedores. Mas como que em apenas um clique eu vejo a quantidade de pedidos, a margem por cliente, CPJ, CPF de um jeito só? O Power BI permite isso. Então, daria para fazer pelo ERP? Daria, mas teria que baixar várias planilhas, teria que fazer esse cruzamento, teria que ter uma mão de obra especializada. Então, esses são os custos que o Power BI consegue permitir reduzir. A falta de padrão na criação de planilhas, eu poderia trazer os números, né? Mas, por exemplo, a empresa não tinha esse profissional. Então, ela deixava muito dinheiro na mesa. Então, ela acaba aumentando receita após o momento que ela tem esses números na mão. Então, falta de padrão na criação de planilhas, cada um tinha a sua, tinha muita dificuldade, fazia quando dava tempo. Então, às vezes, o time ficava até sem metas dentro disso. Então, que é o próximo passo. Oscilação de faturamento. Então ficava difícil, eu estou um pouco à frente aqui, ó. Opa, deixa eu arrumar aqui rapidinho, um minuto. Eu tô aqui, ó. Oscilação de faturamento, então às vezes o faturamento oscilava demais de um mês para o outro. Demais também não, tá? Mas é importante entender que se você está fazendo um bom trabalho de gestão de dados, você evita que o seu faturamento no segmento de varejo, ele acompanhe isso, né? Então, com a queda do mercado. Então, se eu estou fazendo um bom trabalho, entendendo meus clientes, reforçando isso, fazendo as promoções de forma priorizada, isso não ocorre. Então, é muito interessante conversar com o mercado e entender que está acima do mercado, né? Pô, esse mês está ruim. Não, não está ruim não. A gente está batendo meta e estamos a recorde atrás de recorde. Então, o resultado foi aumento de receita, recordes individuais de vendedores que às vezes
uma percepção que você cria ali, que você entende dele, ele começa já a aumentar muito o seu resultado. E dos times como um todo, tá? E aqui, falar para vocês um pouco sobre os pilares Data Driven que a gente aborda toda vez que a gente vai fazer um projeto. Então, pô, Eric, o que é um dashboard de Power BI? Ele é apenas pegar esses dados, colocar ali para o pessoal visualizar? Não, é isso que o mercado muitas vezes vende para você, para ficar mais fácil, que é a parte mais simples de vender e explicar um pouco o Power BI, né? Mas tem um processo por trás. Quem está colocando aqueles dados, como está sendo colocado, então quais dados são, quais são as principais métricas que eu preciso observar e qual que é a comunicação. Se você não está se comunicando, é como se fosse um coração de um corpo, né? Sua empresa precisa pulsar. E como que ela pulsa? Na comunicação. Seu time tem que ter pertencimento. Então isso é muito, isso faz muita diferença. E aí o time começa a pulsar, você vai ter outros problemas, tá? Mas o seu time começa a ser gerido por dados. Ele não é gerido por achismo ou opiniões, tá? Então, melhoria contínua, então é buscar continuamente melhoria dentro desses processos. Então, dentro desse daqui, permitiu falar sobre prospecção ativa. Então, como que eu vou atrás dos clientes? Como que eu vou atrás de empresas, né? Então, pô, qual que é a abordagem? Qual que é o script? Qual que é o playbook? O que eu faço? O que eu não faço? Então, essa melhoria contínua é muito importante para as áreas estarem sempre evoluindo ali estrategicamente. Beleza? Então, um próximo passo aqui que eu queria mostrar para vocês vamos para o Power BI. Então aqui é um dashboard comercial, tem muita gente que fala, pô, como que seria uma capa ideal, já seria legal trazer alguns números, isso depende muito, né, do engajamento da pessoa que mas esse daqui a gente tem esse inicial aqui para a gente iniciar e já ter aqui um dashboard de análise de vendas. Então aqui são 3 principais indicadores que eles usam, tá? Então tem o faturamento, aqui já tem a meta, então se ficar abaixo, essa meta ela já fica vermelhinha, tá? A quantidade de pedidos, aqui também tem a margem de lucro, se está acima, se está abaixo, então isso aqui é um ponto. E aqui, pessoal, só deu uma travadinha aqui, tá? Mas voltando, nós temos aqui o faturamento ao longo do tempo, então este faturamento deste ano é o azul marinho, tá? Então, se você passar aqui, em relação ao ano anterior, você já consegue ter uma noção se, todos os primeiros meses do ano ficaram abaixo, depois começou a ficar acima. Então, esse é um ponto relevante, tá bom? Aqui embaixo tem um faturamento por vendedor. Então, essa empresa falou assim, pô, Eric, eu quero ver a quantidade de pedidos, porque eu demoro muito para puxar essa informação do sistema. E como que eu vejo por PJ? Então, se eu clicar aqui, eu consigo ver por PJ? Consigo. Então, esse aqui é um ponto também importante. Faturamento por PF, pessoa física. Então, como que eu enxergo isso, tá? Então, eu consigo ver isso por todos os vendedores, eu consigo filtrar por filial. Então, aqui ao lado você tem os filtros, né? Então, isso aqui fica muito legal. E aqui o faturamento por família, né? Então, aqui eram os produtos que tinham lá, tá? Cimento, piso, areia, revestimento. Então, todos esses dados são fictícios, beleza? Então, vendedor, a gente tirou os nomes, tiramos os nomes de cliente. Se você clicar aqui no maisinho, você pode ver o nome do cliente, mas a gente colocou nomes fictícios para facilitar aqui a nossa vida, tá? Eu estou aqui atrás deste gráfico, mas ele é apenas um gráfico de barra aqui, que você consegue ver todos os valores. Então, se você quiser ver por cimento, por exemplo, quem vendeu mais, quem vendeu menos, isso também dá para ter uma noção em relação a pedido, meta. Então, isso aqui foi um ponto relevante. Aqui o vendedor, você consegue clicar e aí você consegue ver o resultado por vendedor, a evolução dele, e aqui tem clique para detalhar. Você entra num detalhe daquele vendedor. Então, este ponto aqui é onde a gente começa a levar a pessoa, vocês estão vendo? Lá desde o processo, para o dado, para as métricas e para a ação. Não adianta nada a gente ter um dash que não te leva para a tomada de ação. Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode entrar, ver o faturamento, a quantidade, o ticket médio por cliente, o faturamento, se eu colocar do maior para o menor, eu já consigo ver meus maiores clientes PJ, vou ligar para eles. Uma coisa interessante aqui, 52. Esse cliente é o maior cliente que tem, certo? Então,
por que que esse cliente, ele tá aqui, ó, com aqui, por que que esse cliente 52, ele comprou tudo isso em junho e julho não comprou nada? Então, vamos ver, julho, alguém comprou em julho? Compraram em julho. Mas no mês 6, quem que foi o top cliente? Foi o 52. Então, cadê esse cliente em julho? Por que que ele não comprou de novo? Então, você começa a ter essa correlação. Dá para ir muito além dentro disso, tá? Dá para fazer várias análises comerciais em relação ao cliente, mas dessa forma, para esse cliente, desse jeito, funcionava muito bem dentro do que ele tinha a ser feito. Então, ele conseguia ver se houve pedido daquele cliente no ano passado, se teve evolução mensal, se oscilava muitos pedidos dele, como que eu faço uma promoção pontual, quais são os produtos que vende aqui. Não entramos nesse ponto aqui, mas é um próximo passo, então isso aqui é um ponto relevante aqui para a gente trazer. Mas foram esses pontos aqui que foram considerados. Então, às vezes, você faz algo super grandioso, mas a pessoa não consegue tomar ação. Então a gente gosta de ir por partes, entregar essa parte da performance do vendedor, olhar pelo faturamento para depois entrar ali para o cliente. Mas também tem o real versus meta. Então, pessoal, aqui ó, do vendas para o real versus meta, eu consigo aqui ter uma visibilidade desses valores, eu consigo ver o acompanhamento aqui de real versus meta do faturamento por família. Então aqui também tem aquela questão de condicional aqui em cima. Aqui, só de bater o olho, eu sei que o piso em relação ao outro já ficou muito acima, então foi um bom mês para essa questão do piso. Então isso aqui foi um ponto relevante. E a comparação aqui embaixo, vocês viram? Até deixa eu sair da frente aqui para vocês verem. Ó, quando você está com essa área azul bem acima do verde, isso aqui você já sabe se está acima ou se está abaixo. Então esse daqui ó, ficou acima também. Então vamos ver se teve algum que ficou abaixo. Esse daqui, ó, tá vendo? Então você já consegue ter essa visibilidade. Só que isso já está com o mês fechado. Então você pode ver isso durante o mês. Então isso permite você tomar ação no dia, antes de você coletar, esperar fechar o mês para entender os dados, ou demorar muito tempo para coletar os dados e tomar decisão. Isso aqui é diário. Então diariamente você consegue tomar essas decisões. Aqui em cima é um gráfico lindo, maravilhoso? Não. Fica ruim de ler, fica ruim de passar o mouse aqui em cima, mas para a empresa olhar esses dados juntos fazia sentido. E fazer esse clique aqui para você conseguir fazer esses filtros fazia mais sentido ainda. Tanto que aqui em cima colocou por vendedor. Então, pô, qual que é o desempenho por vendedor de real versus meta? Então, ele coloca aqui dentro também para conseguir fazer esse filtro. Então, gente, dá para ir muito além dentro disso. Isso daqui é algo que ficou muito prático e foi um case de sucesso porque isso tornou possível a análise de dados dentro dessa empresa e facilitou essa orientação. Então, as ações, a partir do momento que tem isso em mãos, começa a ficar cada vez mais fácil para fazer uma gestão bem pontual e focar no que importa. É só isso que precisa olhar? Não, é difícil você cuidar de uma loja, né? Então, tem muitas prioridades dentro do varejo e o cliente é perceptível para ele. Como que está o meu atendimento? Como que não está? Então, isso daqui é um dos pontos que ajuda na performance e no resultado. Mas não se acanhe a isso, não fique só preso nisso, porque tem um caminho gigantesco aí pela frente, tá? Então, antes de mais nada, pessoal, peço aqui mais um like e mais para vocês se inscreverem. Então, a gente tem uma taxa gigantesca aqui das pessoas que assistem, mas elas não se inscrevem no nosso canal. Então, se puder ajudar a gente por trazer esse conteúdo aqui massa para vocês, então não se esqueçam de fazer isso. E se vocês querem aprender isso aqui, a gente tem um treinamento gratuito que o Rubens fez. Vou colocar aqui o link para vocês acessarem. E se vocês quiserem algo pontual, pô, como que faz esse velocímetro? Como que faz esse gráfico aqui de baixo, de burn down, burn up? Coloca aqui, quero aprender Rubens, quero aprender Rubens. E coloca o que você quer que ele aprender, tá? Que a gente consegue fazer esses dados
Então eu coloco ele porque ele puxa bastante esse dash, ele fez esse dash, então ele tem esse viés que consegue traduzir isso para vocês de um jeito muito simples, beleza? Então tamo junto, gente, contem comigo, contem com a Lili, contem com todos nós e um grande abraço. Beijo!